Produtos de nanotecnologia e materiais inteligentes que são muito populares hoje em dia são muitas vezes físicos. Não só é contra a lei, mas as leis da física. Ou pode ser ignorado. Como podemos fazer isso quando as leis da física são a base do nosso mundo? É mesmo. Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Mas isso é possível. E o suficiente é suficiente. Há muitas substâncias como essa, mas neste vídeo estamos falando apenas de algumas delas. Eles têm. Parece interessante, não é? Então vamos parar de pré-colocar mais e começar imediatamente. Música. Exterminador do polímero. Esta substância tem sua própria habilidade de autocura. Nomeado em homenagem ao filme Exterminador do Futuro. Se este polímero for cortado com uma faca, em poucas horas a substância voltará ao seu estado original pelo íter. Eles têm. Não, isso não volta para a mão de cada peça cortada. 2. Se você enfiar a parte de corte e esperar um pouco como ela é, estes dois estão firmemente conectados. É como se o polímero não tivesse sido cortado. Além disso, pesquisadores foram expostos à ação externa para a autorreparação do plástico. Eu o desenvolvi. Em 97% dos casos, o plástico realmente se repara. Ou seja, em 97% dos casos, a ligação de átomos quebrados é restaurada. Isso significa que sulfetos aromáticos contidos neste polímero reagem à temperatura ambiente para criar uma ação abrangente. É mais possível. Galho. Isso já apareceu em nosso canal antes. O galho toma a forma de um líquido à temperatura ambiente. 4 casas de metal são uma e as outras 3 são mercúrio. Césio de rubídio e estes são mais usados para termômetros. O galho começa a derreter a uma temperatura de apenas 29 graus com um belo e macio metal prateado, ou seja, se você levá-lo em sua mão. Galho é que em breve começará a derreter em suas mãos. E ferva a 2229 graus. Por exemplo, a diferença entre o ponto de fusão do mercúrio e as escrituras budistas não é tão grande. O ponto de ebulição do mercúrio é de 56 graus nas montanhas. No entanto, da mesma forma que mercúrio, o galho pode ser tomado pelo corpo humano com paz de espírito no cavalo. É por isso que isso é frequentemente usado em vez de mercúrio em termômetros médicos. O galho também pode ser aplicado ao vidro em combinação com outros metais para criar um espelho surpreendentemente brilhante. Eles têm. Em suma, o que este metal nos mostra está na tabela periódica. O fato de que mesmo os elementos mais comuns muitas vezes têm propriedades muito incomuns. Venta preto. Você notou que há muitas coisas em preto. Um negro é mais escuro e outro não. A escuridão depende da quantidade de luz que um objeto absorve e quanta luz ele reflete. Determinado. E quanto mais luz um objeto absorve, mais escura sua superfície parece. Segundo os cientistas, os buracos negros não refletem 1% da luz. É o único objeto no universo. Claro, não haverá coisas como nós vendo buracos negros de perto. Venta preto está aqui agora, é possível imaginar como ele vai parecer. Ar. Venta preto dificilmente reflete a luz. Isso é diferente da cor preta usual que parece apenas um ponto de escuridão e é familiar para nós. Este material é um nanotubo de carbono muito densamente montado com uma distância ou um supremo de 299,96%. Absorve. A propósito, Pentablias 2.0 foi construído recentemente. Em outras palavras, isso absorve ainda mais luz. Então parece ainda mais escuro. Linha X. O que materiais inteligentes e os dois têm em comum? Deixe-me explicar. Os cientistas inventaram um material chamado linha X. Isso aumentará drasticamente sua força quando revestido com qualquer coisa. É tinta. Esta substância se liga à superfície de um objeto para formar uma espessa camada de plástico. Faz polímeros longos. Esse é usado para evitar rachaduras de peças de plástico de carros.
Protege contra o impacto e evita rachaduras ou rachaduras. Também pode ser usado na superfície de outras coisas. O poder desta tinta para dar uma durabilidade incrível a coisas frágeis é este vídeo. É óbvio de relance. Cubra esses copos de plástico com linha X. Então a taça foi 100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 ः você derrubá-lo de um lugar alto. Não? Os usos do IS são de fato infinito. Use em qualquer campo se for necessário proteger a cor da rachadura danificada. É possível. Rubidium superdofrido. Agora vamos falar sobre assuntos que realmente violam todas as leis da física. Em particular, a força é igual à massa do objeto acelerado. Segundo a lei de Newton de movimento, esta força aparece na direção que se espera que apareça. Por exemplo, se você empurrar a porta para a frente, a porta se abrirá apenas para a frente. Feito por rubídio de resfriamento que não abre na parte de trás. Rubidium super viola esta lei. Porque isso se comporta como uma substância com duas massas. Mova-se na direção oposta à direção que você espera adicionar. Hidrogel. Alguns hidrogéis são substâncias mecânicas que se comportam como líquidos. Ou seja, eles podem ser despejados nas cavidades e eles continuam a absorver umidade lá. É descer enquanto. A principal aplicação de hidrogéis está no campo médico. Injete sem usar isso e injete a droga lá depois. Hidrogéis são feitos de polímeros longos, mas recentemente hidrogéis derivados de TNA. Foi construído. Isso significa, por exemplo, que tumores cancerígenos foram removidos, mas as células cancerígenas permanecem nos tecidos. Pode ajudar a entregar drogas. Nesses casos, hidrogel preenche a cavidade. Tomar a forma do fundo e, em seguida, entrar a droga anti-tumor é injetado lá. Starlight. Starlight é o material mais tingido que estou introduzindo desta vez. Não era um cientista famoso, mas um motorista de empilhadeira britânico que fez isso. Também foi. Ele era um inventor autodidata chamado Maurice Ward. Ele inventou um material maravilhoso que poderia proteger qualquer hit do cone. Eu insisti. A propósito, vários testes empíricos provaram que este material pode suportar calor de 10.000 graus. Ward fez este material em casa e usou-o em seu cabeleireiro por um tempo. Notei que o ouro podia ser aplicado em outros campos. Ele escreveu para várias grandes empresas químicas pedindo-lhes para mostrar seus produtos. No último minuto na década de 1970 e abaixo do programa de ciências do canal BBC. Este inventor é convidado para o futuro mundo por 5 minutos. Eu mostrei como um problema de alma envolto em luz estelar a uma temperatura de 1500 graus. E quando ele quebrou a casca do ovo, o conteúdo do ovo permaneceu cru. Depois disso, Ward conseguiu atrair atenção. Até um porta-voz da NASA confirmou que este material era real, não falso. Outro. Ele nos fez uma verificação detalhada agora sobre o uso deste material. Ele disse que sabe que está nos dando infinitas possibilidades. Procura. O que a palavra para os cientistas tem perseguido por anos. Conseguir a reputação do público. A luz estelar é resistente ao calor o suficiente para proteger contra explosões nucleares, por isso pode ser útil em uma ampla gama de campos. Houve um sexo? Era para ser? Se Ward tivesse concordado em transferir seus direitos para este material. Por alguma razão, no entanto, não concordamos em mudá-lo. Em 2011 este inventor morreu e hoje ninguém sabe o destino futuro de sua invenção. Até a próxima!